Nós vamos abrir em Lamentações de Jeremias, Vamos a abrir en Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. capítulo 3. Vamos no versículo 27. Vamos a ir al versículo 27. ¿Lo leo? Sí. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea calmado de afrentas. E só mais o Mais 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Ok. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o jugo do Senhor Yo quería hablar un poco sobre el yugo del Señor que Ele põe sobre o jovem. que Él pone sobre el joven. Eu ainda sou jovem. Yo aún soy joven. Não se impressione com meus cabelos brancos. No se impresione con mis cabellos blancos. Mas quando somos jovens, Pero cuando somos jóvenes, a nossa tendência é não querer ter limites. nuestra tendencia es no querer tener límites. Então nós não entendemos que Deus está nos guardando Entonces no entendemos que Dios nos está guardando por meio dos pais, por medio de los padres, por meio da igreja por medio de la e iglesia por meio de muitas circunstâncias. y por medio de muchas circunstancias. Às vezes achamos que as coisas são muito chatas ou muito ruins A veces creemos que las cosas son muy aburridas o muy malas e nós queremos romper com esse jugo. y nosotros queremos romper ese yugo. Olha o que Jeremias está falando, Mira lo que Jeremías está diciendo versículo 27 en el versículo 27. do capítulo 3, não? Sí, del capítulo 3. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud. Então, assim, quando somos jovens, existem jugos sobre nós. Entonces, cuando somos jóvenes, existen yugos sobre E o nosotros. Senhor fala que isso é bom. Y el Señor dice que eso es bueno. É bom suportar o jugo. Es bueno soportar el yugo. Nós não entendemos essas coisas, Nosotros no entendemos estas mas cosas, devemos confiar na soberania do Senhor. pero debemos confiar en la soberanía del Señor. Eu tenho um amigo que, quando ele era jovem, Yo tengo un amigo que cuando él era joven, ele me contou que ele morou com seus tios. él me contó que había vivido con sus Os tíos seus tios tinham uma padaria. y sus tíos tenían una panadería. Então, enquanto os garotos brincavam na rua o dia inteiro, Entonces, mientras los niños jugaban en la calle el día entero, ele ficava trabalhando, acordava de madrugada. él se quedaba trabajando y se levantaba muy temprano. Então, ele ficava muito triste com aquilo Y él se quedaba muy triste con esto e achava que era um jugo pesado que os seus tios colocaram sobre ele. y creía que era un yugo muy pesado el que sus tíos habían colocado sobre él. Mas hoje ele é casado, Pero hoy él es casado, ele é formado em administração, él es formado en administración, tem 2 filhos tiene 2 hijos e ele é um obreiro do Senhor. y es un obrero del Señor. Então ele me contou que todos aqueles garotos que brincavam na rua Entonces él me contó que todos aquellos niños que jugaban en la calle se perderam. se perdieron. Alguns envolveram com drogas Algunos se envolvieron con drogas e outros com outras coisas ruins. y otros con unas cosas malas. Então agora ele olha para trás Entonces ahora él mira para atrás e ele dá graças a Deus y él da gracias a Dios que aquele jugo, quando ele era garoto, que aquel yugo que cuando él era joven, aquilo salvou a vida dele. aquello salvó su vida. Quando ele era jovem, ele não entendia, Cuando él era joven no entendía, mas agora ele entende. pero ahora él entiende. Então, muitas vezes, precisamos ser gratos ao Senhor. Entonces muchas veces debemos ser agradecidos con el Señor. É o copo. É jovem. Es joven, Chegou aqui, quase derrubou a mesa, já fez bagunça. llegó aquí, casi derrumba la mesa, desordenó todo. E eu fiquei pensando isso que ele me contou. Y yo me quedé pensando en esto que él me había contado.
Muitas das vezes isso passa com todos nós. Muchas veces esto pasa con todos nosotros. Acha que os pais são duros demais, Creemos que nuestros padres son duros que a demasiado duros, vida não é justa, que la vida no es justa, mas depois de muitos anos pero después de muchos años nós vamos entender que é o Senhor que colocou esse limite sobre nós. nosotros vamos a entender que fue el Señor que puso ese límite sobre nosotros. Então, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Entonces es bueno para el joven soportar su yugo desde su juventud. Então, não fique chateado Entonces no se quede aburrido com aquelas coisas que você não gosta con aquellas cosas que usted no le gusta e não há alívio, ela está sempre aí em cima de você. y no es libre, está siempre encima de usted. Então, o versículo 28 diz Entonces el versículo 28 dice que ele se assente solitário e fique em silêncio, que se siente solo y calle, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. porque es Dios quien se lo impuso. Ou seja, não reclame O sea, no reclame e não fale mal dos seus pais. y no hable mal de sus padres. Não fale mal daquelas pessoas que Deus colocou na sua vida. No hable mal de aquellas personas que Dios colocó en su vida. O jovem tem que aprender a ter comunhão com Deus El joven debe aprender a tener comunión con e Dios confiar na soberania de Deus. y confiar en la soberanía de Dios. Você lembra de José, filho de Jacó? ¿Usted recuerda a José, el hijo de Jacob? Ele era jovem e seus irmãos tinham ciúme dele. Él era joven y sus hermanos tenían celos de él. Então dia eles fizeram mal para José. Entonces un día ellos le hicieron un mal a José. Lançaram ele num buraco, numa cova Lanzaron a él en un pozo e misturaram sangue nas vestes dele. y pusieron sangre en las vestiduras E de ele él. foi dado como morto para o seu pai. Y él fue dado como muerto para su padre. Isso foi muito terrível. Y eso fue muy terrible. É jugo muito pesado. Es un yugo muy pesado. Depois ele foi vendido como escravo lá para o Egito. Y después él fue vendido como esclavo allá en Egipto. Vocês lembram da história de José? Ustedes recuerdan la historia de José. Então, esse foi jugo que Deus permitiu sobre ele. Entonces, ese fue un yugo que Dios permitió sobre E él. aquilo que parecia ser mal Y aquello que parecía ser malo levou José a ser governador do Egito. llevó a José a ser gobernador de Egipto. Porque ele honrou o Senhor em todo o tempo. Porque él honró al Señor en todo tiempo. Mesmo quando ele era ali escravo. También, mismo cuando él era un esclavo. Ele realmente ficou em silêncio e só orava. Él se quedó en silencio y solo oraba. Você nunca viu José reclamar. Usted nunca vio a José reclamar. Quando ele poderia se vingar dos seus irmãos, Cuando él podía vengarse de sus ele hermanos, abençoou os seus irmãos. él bendijo a sus hermanos. Então aquilo que hoje parece ser ruim para nós, Entonces aquello que hoy parece malo para às nosotros, vezes é caminho que Deus preparou para o nosso bem. a veces es un camino que Dios preparó para nuestro Então o bien. versículo 29 fala: Entonces el versículo 29 dice: ponha sua boca no pó. ponga su boca en el polvo, Ou seja, se ajoelha o sea, e arrodíllate põe seu rosto no chão. y pon tu rostro Ou en el piso. você deita e põe sua cara no chão. O se acuesta y pone su rostro en el suelo. Boca no pó. La boca en el polvo. E isso é sinal de humildade e total dependência a Deus. Eso es una señal de humildad y total dependencia de É Dios. sinal de pedir socorro a Deus. Es una señal de pedir total socorro a Dios. Precisamos lembrar que nós não merecemos nada. Necesitamos recordar que nosotros no somos merecedores de nada. Então não temos o que reclamar. Entonces no tenemos que reclamar. Jovem, ponha sua boca no pó. Joven, pon tu boca en el polvo. Ou seja, apresenta tudo diante de Deus em oração. O sea, presenta todo delante de Dios en oración. Talvez ainda haja esperança. Tal vez aún haya esperanza. Ou seja, Deus pode mudar a sua sorte. O sea, Dios puede mudar tu suerte. Dê a face ao que o fere. Verso 30. Dé la mejilla al que le hiere E suporte todas as afrontas. y sea colmado de afrentas. Porque a tendência do jovem é revidar, é se defender. Porque la tendencia del joven es defenderse. Se alguém atacar ele vai atacar também. Si alguien lo ataca, él también va a atacar. Mas aqui diz para você virar a sua face e dê também sua face. Pero aquí dice que si alguien le golpea la mejilla, Você dê a outra dé face. la otra mejilla E suporte todas as afrontas. y soporte todas las afrontas. Ou seja, você tem que entender que é Deus que está disciplinando você.
O sea, usted debe entender que es Dios que lo está disciplinando. Deus está cuidando de você. Dios lo está cuidando. Se você entregou sua vida ao Senhor, Si usted entregó su vida al Señor, Ele ama você. Él lo ama. E você tem que acreditar nisso. Y usted debe creer en esto. Senão você vai se entristecer e escandalizar. Si no, usted se va a entristecer y a escandalizar. E vai achar que Deus não é justo. Y va a creer que Dios no es justo. Você vai pensar que Deus não é justo. Usted va a pensar que Dios no es Que justo. seus pais não são justos. Que sus padres no son Que a justos. igreja não é justa. Que la iglesia no es justa. Ninguém é justo. Que nadie es justo. Todos parecem estar contra você. Todos parecen estar en contra suyo. Mas não é verdade. Pero no es verdad. Olha o que aconteceu com Jeremias. Mira lo que pasó con Quando Jeremías. Deus chamou Jeremias, Cuando Dios llamó a Jeremías, chamou ele para ser um profeta. lo llamó para ser un profeta. Mas ele falou: eu sou só uma criança. Pero él decía, yo soy solo un niño. E o Senhor falou: não diga que você é uma criança, Y el Señor le dijo, no diga que usted es un niño, porque eu vou pôr minhas palavras na sua boca. porque yo voy a poner mis palabras en su E o boca. que eu mandar você falar, você vai falar. Y lo que yo mande hablar, usted lo va a hablar. Então, parece que ele era muito jovem, Parece que él era muy joven, mas Deus chamou ele muito jovem. pero Dios también lo llamó muy joven. Mas ele viveu debaixo de muita pressão. Pero él vivió debajo de mucha presión, Isso, de um jugo pesado sobre ele. de un yugo pesado sobre él. Nós temos aprendido a orar Nosotros hemos aprendido a orar para o Senhor enviar trabalhadores para a sua seara. para el Señor enviar trabajadores a su obra. A igreja ora assim. La iglesia ora así. Vocês já oraram assim junto com a igreja? ¿Ustedes ya oraron así aquí en la iglesia? Ah, Senhor, a obra de Deus é tão grande Ah, Señor, la obra de Dios es tan e grande quase não tem obreiros. y casi no hay obreros. Envia obreiros para a sua obra. Envía obreros para tu obra. Já escutaram essa oração? ¿Ya escucharon esa oración? Sim ou não? ¿Sí o no? Mas como você acha que Deus envia obreiros? Pero ¿usted cómo cree que Dios va a enviar obreros? Você acha que ele cai do céu? ¿Usted cree que ellos caen del cielo? Não. No. E Deus não faz obreiro da noite para o dia. Y Dios no hace obreros de la noche al día. Ele começa a trabalhar desde criança com aquele que ele vai chamar. Dios comienza a trabajar con él desde niño, cuando Então lo pode llama. ser que Deus está trabalhando com você. Entonces puede ser que Dios esté trabajando con usted. Mesmo que você não seja um obreiro, Mismo que usted no sea un obrero, mas você pode ser muito usado por Deus de muitas formas. pero usted puede ser muy usado por Dios de muchas maneras. E também as irmãs, as jovens. Y también las hermanas, las Deus jóvenes. pode usar você de várias maneiras. Dios la puede usar de varias Então maneras. Deus chamou Jeremias muito novo. Entonces Dios llamó a Jeremías muy E joven. a gente poderia ver muitos exemplos na Bíblia Y nosotros podríamos ver muchos ejemplos en la Biblia de pessoas que Deus chamou ainda como criança. de personas que Dios llamó aún desde niños. Mas eu vou usar a vida de João Marcos Pero yo voy a usar la vida de Juan Marcos como uma ilustração como una ilustración desse jugo que Deus põe sobre o jovem. de ese yugo que Dios puso sobre el hombre, Mas é para o seu bem. pero es para su bien. É uma forma de amor de Deus. Es una forma de amor de Dios. E eu espero que o exemplo de João Marcos Y yo espero que el ejemplo de Juan Marcos fale ao seu coração hable a su corazón como um encorajamento como un ánimo, que Deus está cuidando das crianças e dos jovens. que Dios está cuidando de los niños y de los jóvenes, Mesmo aqueles que acham que são jovens e nem têm mais cabelo. mismos que aún creen que son jóvenes y ya no tienen cabello. Deus está cuidando de todos Dios está cuidando de e todos precisamos acreditar nisso. y necesitamos creer en esto. E você que tem cabelo não fica rindo muito, Y usted que tiene cabello no se ría mucho, porque eu também tinha bastante cabelo. porque yo también tenía Cuando mucho era cabello joven. cuando era joven. Então vamos no Evangelho de Marcos, Entonces vamos al Evangelio de Marcos, o capítulo 14, el capítulo 14. o versículo 32 El versículo 32 mostra Jesus no Getsêmani muestra a Jesús en el e Getsemaní quando ele foi traído. y cuando él fue traído. Judas traiu Jesus Judas trajo a Jesús e ele foi levado preso. y él fue llevado preso. Então, quando chegamos no Entonces cuando versículo llegamos 50, al versículo 50, diz que todos deixaram e fugiram. dice que todos lo dejaron y huyeron. Jesus ficou sozinho. Jesús se quedó solo.
Seus discípulos o abandonaram. sus discípulos lo abandonaron E chegamos no versículo 51. y llegamos al versículo 51. Você pode ler, Salomé? Sí, versículo 51. Sim. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Então, existia um jovem que estava acompanhando os discípulos. Entonces había un joven que estaba acompañando a los discípulos. Enquanto os discípulos estão com Jesus, En cuanto a los discípulos que estaban con Jesús, esse jovem parece que estava atrás das árvores. este joven parece que estaba detrás de los árboles. Se você olhar o livro de Marcos, Si usted mira en el libro de Marcos, você vai ter que vai reconhecer que Jesus ficava na casa de Maria usted va a reconocer que Jesús se quedaba en la casa de María e muitas pessoas se hospedavam ali. y muchas personas se hospedaban ahí. Então, eles estão vindo de um momento que eles estavam na casa de Maria. Entonces ellos están viniendo de un momento en que estaban en la casa de A María. casa de Maria hospedava muita gente. En la casa de María se hospedaba muchas personas. Segundo os historiadores, Según los historiadores, esse jovem aqui é João Marcos. este joven de aquí es Juan Marcos, Ele é filho de Maria. el hijo de María. Ele não era um discípulo fiel. Él no era un discípulo fiel. Digamos que Maria servia Jesus Digamos que María servía a e Jesús João Marcos não tinha jeito. Ele morava ali. Ele não servia o Senhor totalmente. y Marcos vivía ahí. Él no servía al Señor totalmente. É como às vezes o jovem, nós servimos o Deus dos nossos pais. Es como a veces los jóvenes servimos al Dios de nuestros padres, Até que um dia vamos servir Deus. hasta que un día vamos a servir a Dios. João Marcos não estava seguindo o Senhor claramente. Juan Marcos no estaba siguiendo al Señor claramente. Ele realmente morava na casa. Él solamente moraba en la casa. Você imagine um jovem morar numa casa Usted imagine un joven viviendo en una casa que está sempre cheio de irmãos. que está siempre lleno de hermanos. Então o quarto dele deixa de ser só dele. Entonces el cuarto de él deja de ser solo de A él. cama deixa de ser só dele. La cama de él deja de ser Ele solo vai de ter que él. compartilhar tudo. Él va a tener que compartir todo. Se o jovem é egoísta, isso é um problema. Si el joven es egoísta, eso es un problema. Se deixar, ele vai querer colocar uma chave no quarto, vai fechar a porta. Él va a querer poner llave en su cuarto, va a cerrar su puerta. Então, mesmo que ele vai trabalhar, ele leva a chave e deixa o quarto fechado. Por más que él vaya a trabajar, él va a dejar su cuarto bajo llave. Só que a casa não é um hotel, Solo que la casa no es un hotel, é uma casa de uma família. es la casa de una Então familia. parece que a casa de João Marcos Entonces parece que la casa de Juan tinha um Marcos problema para ele, era un problema para él, porque a mãe dele amava Jesus porque la madre de él amaba a Jesús e Jesus não conseguia andar sozinho. y Jesús no conseguía estar solo. Vinha 12 discípulos atrás dele, Tenía 12 discípulos detrás de vinham él, as 8 mulheres, venían unas 8 havia mujeres, muita gente habían muchas personas, e invadia a casa de Maria. invadían la casa de Bom, María. acabou a liberdade de João Marcos. Ahí acabó la libertad de Juan Vocês Marcos. estão entendendo? ¿Usted está entendiendo? Então, João Marcos, depois que Jesus teve a ceia e comeu com seus discípulos, Entonces Juan Marcos, después de que hubo la cena y comió con los discípulos, Jesus vai ao Getsemane Jesús va al Getsemaní e ali ele está sendo preso. y ahí él está siendo Então preso. todos fugiram. Entonces todos huyeron. Agora olha esse jovem no verso 51. Ahora mire este joven en el verso Um 51. jovem coberto unicamente com um lençol. Pero le seguía un joven cubierto el cuerpo con una sábana. Dá a entender que ele estava dormindo. Da a entender que él estaba durmiendo. Como agora eles foram para o Getsemane, ele foi olhar o que está acontecendo. Como ahora ellos se fueron al Getsemaní, él fue a mirar lo que estaba pasando. Então ele foi seguindo a Jesus, mas de longe. Entonces él fue siguiendo a Jesús, pero de lejos. Às vezes os jovens são assim. A veces los jóvenes son así. Está seguindo a Jesus, Ellos están siguiendo a Jesús, mas não quer muito compromisso agora. pero no quieren mucho compromiso ahora. E o que aconteceu? ¿Y qué pasó? Aqueles que prenderam a Jesus Y aquellos que prendieron a Jesús foram agarrar João Marcos também. fueron y agarraron a Juan Marcos también. Mas ele largou o lençol Mas él, dejando la sábana, e ele fugiu pelado. huyó desnudo. Ou seja, aquele lençol fala da proteção que ele tinha. O sea, aquella sábana hablaba de la protección que él tenía. Mas ele tinha uma aparência, Pero él tenía una mas apariencia, por dentro ele estava nu, por trás do lençol.
pero por dentro de la sábana él estaba desnudo. Quando tirou o lençol, mostrou a realidade dele. Cuando quitaron la sábana, él mostró su realidad. Você acha que isso aqui é por acaso? ¿Usted cree que eso fue por acaso? Não foi. No fue. Deus está tirando toda a aparência de João Marcos. Dios está quitando toda la apariencia de Juan Marcos. E Ele quer que ele siga o Senhor de perto. Y él quiere que siga al Señor abiertamente. De perto, muito cerquita. Muy cerca. E é isso que o Senhor quer para você e para mim. Y eso es lo que O Senhor quer para você e para mim. el Señor quiere para usted y para mí. Às vezes nós achamos que Deus se importa só com os mais velhos, com os obreiros. A veces creemos que el Señor solamente se importa con los más ancianos, con los más mayores, Mas não, Ele está cuidando e está olhando para você. pero no, Él está cuidando y lo está admirando a usted. Vocês estão entendendo? Ustedes están Que passagem entendiendo. maravilhosa. Qué pasaje maravilloso. Por que acreditamos que é João Marcos que escreveu isso? ¿Por qué creemos que Juan Marcos fue el que escribió esto? Porque nos outros evangelhos não tem essa passagem. Porque en los otros evangelios no tiene este pasaje. E ele estava sozinho aqui. Él estaba solito aquí. Então só ele poderia falar isso. Entonces solamente él podría decir Então esto. eu acredito que esse jovem Entonces yo creo que este joven era João Marcos. era Juan Marcos. E aqui começou o chamado dele. Y aquí comenzó el llamado de Na él. verdade, o Senhor começou a trabalhar com João Marcos um pouco antes. En la verdad, el Señor comenzó a trabajar con Juan Marcos un poco antes. Vamos voltar um pouquinho mais. Vamos a volver un poco más. No capítulo 14. En el capítulo 14, Um minutinho. un minuto. Foi quando Jesus manda eles prepararem a ceia. Es cuando Jesús los manda a preparar la cena. Hoje o Pablo não me deixou meditar muito. Hoy Pablo no me dejó meditar mucho. Acabamos de chegar de um outro lugar. Entonces vamos Me a llegar de disculpe. otro lugar. Entonces, É isso mesmo. sí. Então os discípulos perguntaram a Jesus, Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús ao versículo 12, en el no final. versículo 12, al final. Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, vão até a cidade. id a la ciudad. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Sigam esse homem Seguidle. e digam ao dono da casa em que ele entrar Y donde entrare, decida al Señor de la casa, que o mestre pergunta: que el maestro dice, onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo Y él os mostrará un gran aposento, mobiliado e pronto. alto, ya dispuesto. E ali vocês façam os preparativos. Preparad para nosotros allí. Os discípulos saíram, Fueron sus discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, e prepararam a Páscoa. y prepararon la Pascua. Agora é interessante isso, Ahora es interesante esto, porque naquele período não era comum um homem levar um vaso de água nos seus ombros. porque en esa época no era común un hombre que llevara como un cántaro de Eso. agua en sus hombros. Se fosse comum, Si fuese común, Jesus não ia falar, vocês vão achar um homem com um cântaro de água. entonces Jesús les iba a decir, ustedes van a encontrar un hombre con un cántaro de agua. Teria centenas ou milhares de homens com um cântaro de água. Tendría centenas y millones de hombres con cántaros en su espalda. Mas não era comum Pero um não era jovem, um comum. homem levar um cântaro de água. Pero no era común un joven llevando un cántaro de agua. Você vai lembrar que a mulher samaritana foi buscar água.
no poço de Jacó. Usted recuerda que la mujer samaritana fue a buscar agua en el pozo de Jacob. Ela foi sozinha, Ella fue solita, porque consideravam ela como adúltera, uma mulher impura. porque ella era considerada como una mujer adúltera, una mujer Então impura, as outras mulheres não se misturavam com ela. y las otras mujeres no se mezclaban con ella. Era comum que as mulheres buscavam as águas, buscavam água no cântaro. Era común que las mujeres buscaran el agua en el cántaro. Os homens eram muito duros com as mulheres, Los hombres eran muy duros con las mas mujeres, não era comum os homens buscar água nos seus cântaros. pero no era común los hombres buscar agua en los Então cántaros. Jesus está dizendo, vão na cidade, Entonces Jesús está diciendo, vamos a la ciudad você vai encontrar um homem levando uma vasilha de água nas costas. y usted va a encontrar un hombre llevando un cántaro en su espalda, E isso era um jugo para o jovem. y ese era un yugo para el joven. Lembra que nós lemos em Jeremias, Recuerda lo que leímos en para Jeremías, você suportar o jugo da sua mocidade? para que usted soporte el yugo de su Os juventud. estudiosos entendem que esse homem aqui Los estudiosos entienden que este joven aquí era João Marcos. era Juan Marcos. A mãe pedia para ele fazer umas coisas absurdas. La madre le pedía que hiciera unas cosas absurdas. Era muito vergonhoso Era um homem levar um vaso de água nos seus ombros. Era muy vergonzoso que un hombre llevara un cántaro de agua en sus hombros. Isso é trabalho das mulheres, não de um homem. Ese era trabajo de las mujeres, no de un hombre. Então Jesus está vendo que João Marcos está passando por tudo isso. Entonces Jesús está viendo que Juan Marcos ha pasado por todo eso. Então agora ele fala, vão lá na cidade, vocês vão encontrar um homem levando um vaso de água. Entonces él dice, vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre llevando un cántaro de Você está agua. vendo que o Senhor está com os olhos em João Marcos? Usted ve que Jesús está con los jóvenes, Não, com os olhos sobre João Marcos. Tá con los olhando para ojos João Marcos. sobre Juan Marcos. Ele está, entre aspas, perseguindo João Marcos. Él está, entre comillas, persiguiendo a Juan Marcos. Isso é o amor do Senhor. Y ese es el amor del Señor. Parece que João Marcos está levando um jugo pesado. Parece que Juan Marcos está llevando un yugo Mas, na pesado, verdade, o Senhor está treinando ele. pero la verdad el Señor lo está entrenando a él. Mesmo que ele quer ir embora, a casa está cheia de discípulos. Mismo que él quiera irse, la casa está llena de A discípulos. mãe dele era uma mulher de oração. La madre de él era una mujer de oración. Agora, os discípulos encontram João Marcos. Ahora los discípulos encuentran a Juan Marcos. Pobrezinho, não tinha paz. Pobrecito, no tenía paz. Aonde foi preparado o cenáculo para a gente ceiar? ¿A dónde fue a preparar el cenáculo para que ellos cenaran? O mestre mandou perguntar. El maestro le mandó preguntar. Em outras palavras, En otras palabras, nós vamos invadir a sua casa. nosotros vamos a invadir su casa. Igual nós invadimos a casa de Salomé. No quiero traducir eso. Nós somos convidados à casa de Salomé. Igual que nosotros fuimos invitados a la casa de Salomé. Imagina o que aconteceu com o quarto dela, Imaginen lo que pasó con el cuarto de com o ella. banheiro, Con baño, até o gato dela. hasta el gato de ella. Irmãos, o Senhor nos ama de tal maneira Hermanos, el Señor nos ama de tal manera que Ele coloca pessoas perto de nós que Él coloca personas cerca de que amam o nosotros Senhor que aman al Señor para contagiar o nosso coração com o amor dele. para contagiar nuestro corazón con su amor. Você está vendo que João Marcos era alguém que o Senhor estava de olho nele? ¿Usted está viendo que Juan Marcos era una persona que Jesús tenía sus ojos en él? Agora imagine você. Ahora imagínese usted. Você acha que o Senhor não está cuidando de você? ¿Usted cree que el Señor no le está cuidando? Ele está. Él lo está. Por mais estranho que sejam as coisas, Por más extrañas que sean las cosas, Ele está cuidando de você. Él está cuidando de usted. Então nós vamos saltar para o livro de Atos. Entonces nosotros vamos a saltar al libro de Vamos Hechos. no capítulo 12. Vamos al capítulo 12. Paulo e Barnabé Pablo y Bernabé foram levar ofertas de Antioquia para Jerusalém. fueron a llevar ofrendas de Antioquía para Jerusalén. Eles estavam cuidando dos pobres. Ellos estaban cuidando de los pobres. Bom, e terminaram esse trabalho. Entonces ahí terminaron ese trabajo. Chegamos no versículo 25. Llegamos al versículo 25. Você pode ler? Sí, Señor. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Olha o que aconteceu com João Marcos. Mire lo que pasó con Juan Marcos.
levaram João Marcos para Antioquia. Llevaron a Juan Marcos para Antioquía. Já não bastava o que ele sofria em Jerusalém? Ya no bastaba lo que él sufría en Jerusalén. Além de ter uma mãe que seguia Jesus, Además de tener una madre que seguía a Jesús, Barnabé era tio de João Marcos. Bernabé era tío de Juan Que Marcos. problema, não? Qué problema, ¿no? Um santo problema. Un santo problema. Então levaram João Marcos para Antioquia. Entonces llevaron a Juan Marcos para Antioquía. Então chegamos no capítulo 13. Entonces llegamos al capítulo Você 13. vai encontrar que tem profetas e mestres orando a Deus, Usted va a encontrar que tenía profetas y maestros orando a Dios, do versículo 1 ao versículo 3. del versículo 1 al versículo 3. E o Espírito Santo manda separar Barnabé e Paulo. El Espíritu Santo Manda manda separar a Bernabé y a Pablo. E eles estão sendo enviados para a obra de Deus. Ellos están siendo enviados para la obra de O Dios. Espírito Santo mandou separar só Barnabé e Paulo. El Espíritu Santo mandó separar solamente a Bernabé y a Pablo. Você pode ver isso Usted puede ver esto no versículo 2. en el versículo 2. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, Ministrando estos al Señor y ayunando, disse o Espírito Santo: dijo el Espíritu Santo: Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamada. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Quantas pessoas foram separadas pelo Espírito Santo aqui? ¿Cuántas personas fueron separadas por el Espíritu Santo aquí? Duas. Ainda deu nome ainda. Y dio su nombre aún, Barnabé e Saulo. Bernabé y Saulo. Então, versículo 3, jejuando e orando, Entonces en el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, impondo as mãos sobre eles, os despediram. les impusieron las manos y los despidieron. Bom, Barnabé e Saulo, versículo 4, Ellos entonces, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta Seleucia e dali navegaram para Chipre. y de allí navegaron a Chipre. Quando chegaram a Salamina, Y llegados a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. Agora olha o final do versículo 5. Perdão, olha o final do versículo 5. Ahora mire el final del versículo 5. Também tinham João Marcos como auxiliar. También tenían a Juan de ayudante. Deus mandou separar Barnabé e Saulo. Dios mandó separar a Bernabé y a Saulo, Mas Barnabé levou seu sobrinho. pero Bernabé llevó a su sobrino. Vocês estão vendo que Deus não abre mão de João Marcos? ¿Usted ve que él no deja a Juan Marcos? Isso. Levaram ele para cooperar. Lo llevaron a él para cooperar. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Ahora déjenme decirle A palavra una cosa. cooperar aqui, La palabra cooperar aquí, o significado dela, el significado de ella, lá no original, allá en el original, era o mesmo, era usada para aqueles homens que ficavam embaixo do navio, era la embaixo do misma. barco, Era la misma que se usaba para los hombres que se quedaban en la parte de abajo de un e barco. eles trabalhavam com um trabalho muito duro, muito pesado. Y ellos trabajaban con un trabajo muy duro, muy pesado. Eles tinham que levar as malas e as coisas pesadas. Ellos tenían que llevar las maletas y las cosas E pesadas. quando tinha que remar, eram eles que remavam. Y cuando había que remar, eran ellos los que remaban. E isso era um jugo pesado para João Marcos. Ese era un yugo pesado para Juan Marcos. Você está lembrando que nós começamos a falar do jugo que se opõe sobre o jovem. Recuerda que estábamos hablando del yugo que el Señor pone sobre el joven. Agora olha a situação de João Marcos. Ahora mire la situación de Juan Marcos. Sempre tem um jugo sobre ele. Siempre con un yugo sobre él. E cada vez mais o Senhor está trazendo ele para perto. Y cada vez más el Señor lo está atrayendo. Agora aqui não tem mais um lençol. Ahora que no tiene más la sábana, Ele não está pelado aqui. él no está desnudo aquí. Ele parou de andar nu. Él dejó de andar desnudo. Então agora ele está seguindo o Senhor, seguindo Barnabé e Saulo. Ahora él está siguiendo al Señor y siguiendo a Bernabé y a Saulo. E eles foram seguindo viagem. Y ellos siguieron el viaje. Mas aconteceu um problema no meio do caminho. Pero pasó un problema en medio del camino. Eles chegaram no lugar Ellos llegaron a un lugar e aquele lugar era muito difícil. y aquel lugar era muy difícil. E João Marcos abandonou a obra e voltou para casa. Y Juan Marcos abandonó la obra y se volvió a su casa. Alguém lembra aqui onde está essa passagem? ¿Algunos recuerdan dónde está ese pasaje? Que gracinha.
não é só um comedor de pizza, ele acha a passagem bíblica também. Muito bom No saber solo se disso. come la pizza, también encuentra los pasajes. Esse menino não é fácil. Muito bem, parabéns. Davi, não? Então chegamos no capítulo 13, verso 13. Entonces llegamos al capítulo 13, verso E 13. navegando de Pafos, Habiendo zarpado de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém, Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Você está vendo que João Marcos voltou para trás? ¿Usted está viendo que Juan Marcos se devolvió? Era uma região muito difícil. Era una región muy difícil. Ali era comum pegar a malária, uma doença. Allá era común que les diera malaria, una enfermedad. Parece que Maria cuidou muito bem de João Marcos. Parece que María cuidó muy bien de Juan Marcos. E o problema é que quando uma mãe ou um pai cuida muito bem dos seus filhos, Y el problema es que cuando una madre o un padre cuida muy bien de sus hijos, eles ficam mimados. ellos se vuelven E consentidos. se eles pegam uma aprovação muito dura, Y si les llega una prueba muy eles difícil, rompem com o jugo e vão para o braço da mamãe. ellos rompen el yugo y van a los brazos de su mamá. Por isso que é bom se você suportar o jugo na sua mocidade. Por eso es que es bueno que usted lleve el yugo en su juventud, Porque o Senhor estará forjando você para uma missão, para algo maior. porque el Señor lo está Preparando. trabajando a usted para una misión. Então eles voltaram, João Marcos volta para casa e Barnabé e Paulo seguem viagem adiante. Entonces Juan vuelve a su casa y Pablo y Bernabé siguen su camino. Depois que eles terminam a sua missão, Después de que ellos terminan su misión, eles voltam para Jerusalém ellos vuelven a Jerusalén e agora acontece algo. y ahora acontece algo. Vamos ver a passagem, Vamos a ver el pasaje, versículo 36 do capítulo 15. versículo 36 del capítulo 15. Alguns dias depois, Después de algunos días, Paulo disse a Barnabé: Pablo dijo a Bernabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado dele, Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde a Panfilha, desde Panfilia, não os acompanhando no trabalho. y no había ido con ellos a la obra. Houve uma tal desavença entre eles que viera a separar-se. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Você está vendo o que aconteceu? ¿Usted está viendo lo que pasó? Barnabé era tio de João Marcos. Bernabé era tío de Juan Marcos. Então vamos levar João Marcos. Entonces vamos a llevar a Juan Marcos. Mas Paulo falou: não, Pero Pablo dijo, no, eu não acho justo levar aquele que se apartou do trabalho. no me parece justo llevar a aquel que se apartó del trabajo. Agora eles estão discutindo. Ahora ellos están E discutiendo. qual é o motivo? ¿Y cuál es el motivo? João Marcos. Juan Marcos. E infelizmente, E infelizmente eles se separaram. ellos se separaron. E aí diz o versículo 39 Y ahí dice en el versículo que 39, eles contenderam, brigaram com o outro de tal maneira y hubo tal desacuerdo entre ellos que eles se separaram. que se separaron, Então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre, y Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, porque Barnabé era de Chipre. porque Bernabé era de Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, Y Pablo, escogiendo a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Então agora Paulo escolheu um outro companheiro. Ahora Pablo escogió otro E compañero. infelizmente João Marcos perdeu aquela oportunidade. E infelizmente Juan Marcos perdió aquella oportunidad. Então ele foi cuidado pelo seu tio.
Entonces él fue cuidado por su tío. Então, assim, o jovem precisa aprender a assumir responsabilidade espiritual Entonces el joven debe aprender a asumir responsabilidad espiritual e sair debaixo da proteção da sua mãe e do seu pai y salir debajo de la protección de su madre y de su e padre dos seus tios, y de sus tíos. quando o Senhor chama eles para uma responsabilidade. Cuando el Señor los llama a ellos como una responsabilidad. Mas se a gente é mimado, sempre poupado do sofrimento, Pero si siempre es consentido y apartado del sufrimiento, quando vier uma aprovação como veio João Marcos, cuando venga una prueba como la que le vino a Juan Marcos, nossa tendência é voltar para casa. nuestra tendencia va a ser volver a casa. Hoje tem esse problema na sociedade. Hoy hay ese problema en la sociedad. Você encontra homens de 30, 35 anos Usted encuentra hombres de 30 y 35 e eles se años. comportam como se fosse um menino de 15, 18 anos. Ellos se comportan como un niño de 15, de 18 Ele não quer años. deixar a casa dos seus pais. Ellos no quieren dejar la casa de É sus muito padres. confortável. Es muy Muito bom ficar na casa dos pais. es muy chévere quedarse en la casa de sus A mamãe padres. faz tudo para ele. La mamá hace todo para Ele ellos. nem arruma a cama, Ellos ni tienden la cama, não lava um prato. no lavan platos. Então, as jovens hoje, as meninas que querem casar, Entonces hoy día las niñas que se quieren casar tem que orar muito. tienen que orar mucho, Porque nós estamos uma geração de homens fracos. porque estamos en una generación de hombres débiles. E na igreja não deve ser assim. Y en la iglesia no debe ser así. No mundo, os homens estão virando efeminados. En el mundo los hombres se están volviendo afeminados, Muitos deles. muchos de ellos. Mas na igreja não pode ser assim. Pero en la iglesia no puede ser así. Paulo falou aos de Corinto: Pablo habló a los de Corintio: portai-vos como homens, pórtense como hombres, sejam sérios, sean serios, sejam responsáveis. sean Então, os responsables. pais precisam preparar os filhos para a realidade Entonces los padres deben preparar a sus hijos para la realidad e para serem homens. y para ser hombres. Infelizmente, Infelizmente, João Marcos voltou atrás. Juan Marcos Ele se voltou para devolvió. casa. Não para casa, ele quis voltar para o lugar mais confortável. Él no se devolvió a casa, él se devolvió para un lugar más cómodo. Vocês estão vendo um problema dos jovens? Ustedes están viendo el problema de los Mas jóvenes, nós precisamos confiar que o Senhor está trabalhando com todos nós. pero nosotros debemos confiar que el Señor está trabajando con todos Então, nosotros. muitos anos se passaram. Entonces, muchos años pasaron E nós vamos encontrar em 2 Timóteo, y nosotros vamos a encontrar en 2 de Timoteo, o capítulo 4, el capítulo 4, Paulo está preso. Pablo está preso. E ele está quase morrendo. Y está casi muriendo. E ele estava sozinho. Y estaba solo. Quando chegamos no capítulo 4, verso 11, Cuando llegamos al capítulo 4, verso 11, na verdade podemos ler o verso 9. en realidad podemos leer desde el verso 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Procura venir pronto a verme. Ele está falando com Timóteo, seu filho na fé. Él está hablando con Timoteo, su hijo en la fe. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era um colaborador de Paulo. Demas era un colaborador de Pablo. E agora, quando Paulo está sendo preso, Y ahora cuando Pablo está siendo preso, Demas abandonou Paulo. Demas abandonó a Pablo. Você está vendo que, infelizmente, foi mais um homem fraco. Usted está viendo aquí que infelizmente fue otro hombre débil. Quando vem a crise, Cuando viene la os crisis, fracos voltam para trás. los débiles vuelven atrás. Deus espera que nós sejamos corajosos, Dios espera que nosotros seamos, valentes. tengamos coraje, sí, seamos valientes. Mesmo que sejamos jovens, Mismo que seamos jóvenes, se você põe a mão no arado, si usted pone la mano en el arado, não olhe mais para trás. no vuelva a mirar para atrás. Siga adiante. Siga adelante. O Senhor vai cuidar de você. El Señor va a cuidar de usted. Então, Demas abandonou Paulo. Entonces Demas abandonó a Pablo. Crescente foi para a Galácia, Crescente fue a Galacia Tito foi para a Dalmácia, y Tito a Dalmacia. somente Lucas está comigo. Solo Lucas está conmigo. Então, encontre Marcos Toma a Marcos
e traga-o junto com você, y tráele contigo, porque me é útil ao ministério. porque me es útil al ministerio. Ah, parece que algo aconteceu. Parece que algo pasó. Houve uma restauração. Hubo una restauración. Depois de muitos anos, Después de muchos años, você vai encontrar que Paulo está falando de João Marcos. usted va a encontrar que Pablo está hablando de Juan Marcos. Traga João Marcos para mim de volta. Traiga a Juan Marcos a mí de vuelta. Ele se apartou uma vez, Él se apartó una vez, mas você vê que Deus trabalhou em João Marcos. pero usted ve que Dios trabajó en Juan Marcos. Parece que Barnabé fez uma obra boa com ele. Parece que Bernabé hizo una buena obra con él. E agora o Senhor recuperou João Marcos. Y ahora el Señor recuperó a Juan Marcos. Ou seja, mesmo que algum de vocês O sea, mismo que alguno de tenha ustedes desistido do caminho haya desistido del camino ou parado de seguir o Senhor, o haya parado de seguir al Señor, como aconteceu com João Marcos. como aconteció con Juan Marcos. Mas o Senhor restaurou ele Pero el Señor lo restauró e restaura todos nós também. y nos restaura a nosotros Ele también. perdoou João Marcos Él perdonó a Juan e Marcos continuou trabalhando com ele. y continuó trabajando con As él. misericórdias do Senhor não têm fim. Las misericordias del Señor no Então tienen devemos fin. assim ser animados a avançar. Entonces debemos ser animados a avanzar. O jovem passa muita luta e tentações, El joven pasa muchas luchas y tentaciones, mas o Senhor sabe disso. pero el Señor sabe de esto. O Spurgeon dizia Spurgeon decía que porque as paixões e tentações dos jovens são muito fortes, porque las pasiones y las tentaciones del joven son muy fuertes, ele deve orar muito. él debe orar mucho. E nós precisamos estar cercados num ambiente Y nosotros debemos estar cercados en un ambiente onde o Senhor cuida de nós. donde el Señor cuida de nosotros. Então o jugo que às vezes está sobre você, Entonces el yugo que a veces está sobre na usted, verdade é o amor do Senhor sobre você. en la verdad es el amor del Señor O sobre inimigo usted. quer que você rompa com esse jugo El enemigo quiere que usted se rompa con ese yugo e vai seguir a sua vida. y que siga su vida E aí você se autodestrói. y usted mismo se autodestruya. Inclusive tem jovens que às vezes querem casar logo, Inclusive hay jóvenes que quieren después casarse, que querem casar rapidamente, o mais rápido possível. que quieren casarse lo más rápido posible. Na verdade, ele quer sair do jugo dos seus pais. La verdad, lo que él quiere es salir del yugo de sus Ele não padres. espera no Senhor, Cuando él no espera en el Señor, não espera que Deus envie um varão ou a varoa, él no espera que el Señor envíe el varón o la varona, e aí ele casa precipitadamente, y ahí él se casa ou precipitadamente se envolve num relacionamento precipitadamente, o se envuelve en um relacionamento, Em namoro, un noviazgo precipitadamente e sem a bênção dos seus pais. y sin la bendición de sus E padres. lá na frente ele vai descobrir Y allá al frente él va a descubrir que ele fez a decisão errada. que era una decisión errada. Estão entendendo? ¿Están entendiendo? Entonces tráigame a Juan Marcos. Com você, pois ele me é útil para o ministério. Tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Graças a Deus, João Marcos foi amadurecido Gracias a Dios, Juan Marcos maduró e ele se tornou útil a Paulo. y él se volvió útil para Pablo. Houve perdão e restauração. Hubo perdón y restauración. Agora tem outras passagens que mostram João Marcos. Ahora también hay otros pasajes que también muestran a Juan Marcos. Uma está em Colossenses 4, Uno está en Colosenses 4, o versículo 14. en el versículo 14. Deixa eu ver. Não é. Mas tem uma passagem. Perdão, irmãos. Perdón, hermanos. Deixa eu ver se é Filemão, capítulo, verso 24. Sim, pode ler. En Filemón, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Então aí novamente você vê João Marcos. Entonces ahí nuevamente vemos a Juan Marcos. E isso é maravilhoso, Y eso es maravilloso, porque agora Paulo está chamando ele porque ahora Pablo lo está de llamando meus colaboradores. de mis colaboradores. É Colossenses 4:10. Obrigado.
Pode ler? Sí. En Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Então, Paulo agora está recomendando João Marcos Entonces ahora Pablo está recomendando a Juan e Marcos está afirmando que ele era sobrinho de Barnabé. y él está afirmando que él era el sobrino de Bernabé. E você tem na Bíblia 4 evangelhos: Y usted tiene en la Biblia 4 evangelios: Mateus, Mateo, Marcos, Marcos, Lucas Lucas e João. y Juan. Quem era esse Marcos? ¿Quién era ese Marcos? É esse jovem que amadureceu. Fue ese joven que maduró. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso eso? Então nós encontramos o quanto Deus trabalhou com João Marcos, Entonces nosotros vemos cuánto el Señor trabajó con Juan ao Marcos, ponto dele escrever um evangelho. al punto de que él escribiera uno de los evangelios. E quanta coisa maravilhosa ele relatou. Y cuántas cosas maravillosas él relató. E segundo a tradição, ele também andou perto de Pedro. Y según la tradición, él también estuvo cerca de Pedro. E muito do seu evangelho ele ouviu de Pedro. Y mucho de su evangelio él lo escuchó de Pedro. Então, vamos voltar novamente a Lamentações de Jeremias, Entonces vamos a volver nuevamente a Lamentaciones de Jeremías, o capítulo 3. el capítulo 3. Versículo 27. Capítulo 3, versículo 27. Espera. Bom é para o jovem suportar o jugo na sua mocidade, Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que ele se assente solitário e fique em silêncio, que se siente solo y calle, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. porque es Dios quien se lo impuso. Ponha sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. De la mejilla al que le hiere y colmado de afrentas, O Senhor não Isso é- rejeitará para sempre. porque el Señor no desecha para siempre. Vocês viram agora o exemplo de João Marcos. Ustedes vieron ahora el ejemplo de Juan Marcos. Viu como foi bom o jugo que o Senhor colocou sobre ele? ¿Vieron cómo fue bueno el yugo que el Señor colocó Ele sobre se él? tornou um servo precioso do Senhor. Y él se volvió un siervo precioso del Señor. Mesmo que ele esteve envolvido num lençol e nu por baixo, Aunque él estuvo envuelto con una sábana y desnudo por debajo, mesmo que o Senhor tirou a sua nudez, aunque el Señor le quitó su desnudez, e mesmo que ele se apartou uma vez da obra e voltou, y aunque él se apartó una vez de la obra y volvió, ainda assim o Senhor investiu na vida dele. aún así el Señor invirtió en la vida de Ele él, encontrou o caminho y él encontró el camino e seguiu adiante. y siguió adelante. Então essa é uma palavra de encorajamento para vocês, Entonces son palabras de ánimo para ustedes, mostrando que os obreiros que Deus levantou na sua obra mostrando que los obreros que el Señor levantó en su obra também foram jovens también fueron e jóvenes passaram por muitas debilidades, y también pasaron por muchas por debilidades, momentos inclusive de fraqueza. por momentos inclusive de debilidad. Nós encontramos alguns que, quando eram jovens, Nosotros encontramos a algunos que cuando eran jóvenes, eles foram expulsos do treinamento cristão. ellos fueron expulsados del entrenamiento cristiano. Eles não tinham disciplina. Ellos no tenían disciplina. Alguns desses grandes obreiros da história da igreja, Algunos de los grandes obreros de la obra de la iglesia alguns momentos foram rebeldes e se envolveram inclusive com pecado. en algunos momentos ellos fueron rebeldes y se involucraron con cosas de pecado E com desobediência aos seus pais. y con desobediencia a sus padres. Assim como o Senhor não abriu mão de João Marcos, Así como el Señor no negoció con Juan Marcos, ele continuou investindo na vida dele, Él continuó invirtiendo en la vida de él. Deus investiu também nos seus servos. Dios también invirtió en sus siervos. E eles se tornaram grandes homens e mulheres, Y ellos se convirtieron en grandes hombres y mujeres porque eles aceitaram o jugo do Senhor. porque ellos aceptaron el yugo del Señor. Agora o Senhor espera que todos nós aqui Ahora el Señor espera que todos nosotros aquí possamos segui-lo de todo o coração podamos seguir al Señor de todo corazón e se humilhar diante dele. y humillarnos delante de Él. Não rompa com o jugo que está sobre você. No rompan con el yugo que está sobre ustedes. Esteja em oração. Estén en oración. Não se iluda com o mundo, com as propostas do mundo. No se deje aludir con el mundo y con sus Isso propuestas. realmente é como mar escuro e revolto. Eso la verdad es como un mar oscuro y revuelto. Você acha que consegue dominar o mar, Usted cree que usted puede dominar el mas mar, quando você está no meio dele, pero cuando usted está en el medio del você mar, vai descobrir que é ele que domina você. usted se va a dar cuenta que es el mar el que lo domina a usted. E às vezes pode afundar.
Y a veces usted la puede hasta ahogar nunca mais voltar. y nunca más volver. Então, assim, que essa lição de João Marcos Entonces que esta lección de Juan Marcos se torne um grande encorajamento para vocês. se vuelva un gran ánimo para ustedes. Tenham bom ânimo, Tengan buen ánimo, gaste tempo em oração. gasten su tiempo en oración E seus amigos que sejam pessoas que temam ao Senhor. y que sus amigos sean personas que teman al Señor, Vocês possam orar junto e guardar uns aos outros. que ustedes puedan orar juntos y que se puedan guardar los unos a los otros. Abençoe os seus pais. Bendigan a sus padres. Mesmo que você não concorde muito com algumas coisas, Aunque ustedes no concuerden con algunas cosas, foi Deus que deu eles para você. fue Dios el que dio a sus padres para usted. E eles estão fazendo o melhor que eles podem. Y ellos están haciendo lo mejor que ellos pueden. Mesmo que às vezes não sejam muito justos, Aunque a veces no sean muy o justos, Senhor está tratando com cada um de nós. el Señor está tratando con cada uno de O nosotros. Senhor abençoe vocês. El Señor los bendiga. Era essa palavra que Deus colocou no meu coração. Fue esa la palabra que el Señor colocó en mi corazón. Amém. Amén.